Hello guys, how are you doing? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, sim. Pessoal, é o seguinte, essa quinzena, essas atividades são referentes à quinzena 15 de junho a 26 de junho, tá bom? Então vocês têm 2 semanas para ir fazendo as atividades com calma, com tranquilidade. E é um tema bem gostoso. Nós vamos falar um pouquinho sobre os diversos sentidos que uma mesma palavra pode ter, tá bom? Isso acontece na língua portuguesa e acontece no inglês também. Eu dei aí na sua atividade o exemplo da palavra manga. Repare aí, ó. Acabei de saborear uma manga doce. Nessa frase, a palavra manga tem o sentido de fruta, ok? Já na frase que segue, a manga da minha blusa está suja, já não é mais o sentido de fruta, já é uma parte da minha roupa que está suja. Então, a mesma palavra pode ter sentidos diferentes conforme o contexto que ela está sendo usada, ok? A esse fenômeno a gente chama de polissemia. Os diversos sentidos que uma mesma palavra pode ter, dependendo do contexto em que ela foi usada. Eu posso usar, por exemplo, a palavra base. Eu posso dizer, comprei uma base da cor da minha pele. A palavra base aqui é no sentido de um cosmético que eu vou usar na minha pele para deixar ela sem mancha, sem defeito e tudo mais, né? Agora, se eu dissesse para vocês, já construí a base da pirâmide. Agora, a palavra base já não tem mais o sentido de cosmético, agora ela tem o sentido de estrutura, a estrutura da pirâmide, ok? Então, é importante você não se prender à tradução literal da palavra, né? Que é uma coisa que o brasileiro costuma fazer muito, né? Ah, mas essa palavra não significa tal coisa. Então, não se prenda à tradução literal. É importante você observar a frase onde ela está inserida, o contexto onde foi dita, né? Bom, vamos lá então. Polissemia é o nome que damos para o fato de uma determinada palavra ter vários significados. Foi o que a gente falou em português e também veremos em inglês. Eu deixei aqui uma sugestão de uma aula para que vocês possam assistir no YouTube, quem tem acesso ao YouTube pelo celular, computador, é muito interessante, tá bom? Você pode ou digitar o endereço da aula, ou você pode escrever lá na barrinha do YouTube, palavras em inglês que mudam com o contexto. Inglês para desesperados. Se tiver alguém desesperado, é esse o canal, tá bom? Inglês para desesperados. Vamos lá então, exercício 1. Exercício 1. A dica é sempre contextualizar a palavra e verificar a frase onde ela foi usada, tá bom? No primeiro exercício, você tem duas figuras e você deve circular, escolher apenas a que representa o sentido que a palavra foi usada na frase. Então, a palavra vai estar sempre em destaque, tá? E eu quero saber qual é o sentido dela, se é revólver ou se é um braço. Vamos ver um de exemplo para ver se vocês conseguem entender isso? Letra A. He holds his child in his arms. Nossa, teacher, eu sei só que he é ele, child é criança e arms está em destaque. Significa que ela pode ser revólver e pode ser braço. Então vamos lá. Ele segura a criança no revólver ou ele segura a criança nos braços? Então você vai escolher qual é a alternativa que você acha que é mais adequada para o sentido da palavra arms, ok? Já na letra B, são as mesmas figuras, é um revólver e é um braço. Repare, the rebels need arms to fight the war. Eu sei que a palavra war é guerra e rebels são rebeldes. Será que esses rebeldes, para lutar na guerra, precisa de braço ou de revólver? Isso mesmo. Então você vai circular a opção que representa o sentido da palavra arms dentro desse contexto, ok? Então você vai fazer a mesma coisa depois com a letra C, a palavra fan, se vai ser o ventilador ou se vai ser torcedores. Depois a palavra fan, se vai ser ventilador ou torcedores de novo, tá? Você vai ver qual é o sentido aí. Depois eu tenho a palavra tick, ok? Se é inseto ou se são os ponteiros do relógio. Você vai circular a opção correta. Número 2. Veja o quadrinho abaixo. Vamos analisar. Lembra que a teacher já falou para você que as imagens, elas conversam com o leitor. Elas trazem informações importantes para o leitor. Então, eu tenho aí o Lenny, his Lenny, esse homem se chama Lenny. E o Lenny está
olhando com os olhos bem abertos, né, bem fixos, a um copo. Dentro desse copo eu tenho um suco. Ah, como é que você sabe que é suco, teacher? Tá escrito aqui na caixinha ao lado, ó, Orange Juice Concentrate. Suco de laranja concentrado, tá aqui, ó. Então ele tá olhando pro copo cheio de suco. Abaixo do Lenny tá escrito Lenny always treats concentrate as a verb. O Lenny sempre entende concentrate, a palavra concentrado, como um verbo. Verbo exprime, expressa uma ação. O verbo concentrar. Então, repare na imagem. Ok? Vamos lá, então, no quadrinho ao lado dos exercícios aqui. Ó. A palavra concentrate pode ter dois significados. Pode ser concentrar, de estar atento alguma coisa, estar concentrado em algo, estar atento em algo, ou pode ser concentrado no sentido de integral, que não está misturado com mais nada, ok? Então, pensando dessas informações que você recebeu, você vai responder a letra A. Qual dos dois sentidos da palavra concentrate o homem compreende? Esse homem daqui, ó. Ele compreende que concentrate é estar atento ou concentrate é sem misturas, tudo integral. B. Na embalagem do suco também está escrita a palavra concentrate. Em qual sentido dessa palavra concentrate está no suco? C. Na seguinte frase, Lenny is concentrate in his homework. Homework é a tarefa. A palavra concentrate é usada em que sentido? Você vai escolher uma alternativa correta, ok? O próximo quadrinho é legal se você puder ver aqui no vídeo, que é colorido, é muito mais interessante, né? Eu tenho um prego conversando com uma amêndoa e uma tarraxinha, uma porquinha. A porca do parafuso, né? Não a porca bicho. E ele diz o seguinte: You are both nuts. You are, vocês são. Os dois, both, nuts. O que será, olhando para esses dois rapazinhos aqui, o que será que nuts pode significar? O prego chama os dois de nuts. Então, você vai colocar aqui o significado que você entende de nuts. Né? Se os dois são nuts, o que pode ser nuts aqui? Ok? Eu vou mudar a página, então, que eles têm mais duas páginas para a gente observar, ou mais uma página só para a gente observar. Vamos lá. Próxima página, exercício 4. Leia as frases abaixo e escolha a alternativa que contém o significado correto da palavra em destaque. Letra A. Eu acho que a palavra contém aqui saiu incorreta. Deixa eu consertar ela para vocês. Pronto. Vamos lá, então. A palavra da letra A é face. Qual é o sentido do face na letra A? É rosto ou é enfrentar? She had to face a lot of criticism. Criticism são críticas. Ela tem no rosto dela críticas ou ela tem que enfrentar muitas críticas? Letra B. I can't wait to see her face. Eu mal posso esperar para ver o rosto dessa pessoa ou enfrentar essa pessoa. C. I find the test very difficult. A palavra find é no sentido de encontrar ou considerar. D. I can't find my keys. A palavra keys são chaves. Chave do carro, chave de casa, chave do escritório. Então, eu não consigo encontrar ou considerar. Ok? É só você ir marcando um xizinho naquela alternativa que você acha correta. Pense nisso. É muito comum que nomes de filmes ou séries em português não correspondam à versão literal do inglês, do título original em inglês. A recriação dos títulos ocorre para que possa aproximar o filme ou a série do público de determinado país. Então, é considerada a cultura daquele país, é considerada a forma como aquele país se expressa, e aí, ao invés de fazer uma tradução literal do título, se faz uma versão, né, para aproximar um pouco, para as pessoas se sentirem mais interesse em assistir o filme ou a série. Bom, um exemplo disso é o filme Ferdinand, que no Brasil foi traduzido como O Touro Ferdinando. O título original é Ferdinand, mas só que no Brasil ele foi traduzido como O Touro Ferdinando. Essa história desse filme, ela é uma história antiga, né? Ela é um livro, é um conto, e depois foi transformado em filme, recentemente. Em Portugal, ele recebeu o nome de Ferdinando. Em países com a língua hispânica, com a língua espanhola, ele recebeu o nome de Ole. Ole é o Viagem de Ferdinando. Não sei falar espanhol, viu, gente? Então,
o mesmo filme com versões diferentes do seu título. O próximo exercício, o exercício 5, tem a ver então com esse filme. Eu tenho aqui o pôster de propaganda do filme e você vai buscar nesse pôster as informações que estão pedindo aqui nos exercícios, tá? Qual é o nome do filme em inglês? Observe o pôster, achou? Escreve aqui. B, qual foi a data de estreia desse filme? Tá? Ele foi estreado em 2017, mas eu quero saber a data, o mês, quanto, né? Qual frase em inglês revela que o protagonista nasceu para amar? Né? A gente sabe que a história do Ferdinand, ele era um touro muito forte, muito grande, mas ele não gostava de violência, ele não foi feito para as touradas, ele gostava, na realidade, da poesia das flores, ele era um touro muito sereno. Qual frase no pôster descreve exatamente isso sobre o touro? D. Qual frase em inglês revela que o protagonista não foi feito para... Aliás, ele foi construído, né? Foi criado para lutar. Ok? Muito bem. O nosso último exercício, deixa eu levantar aqui a nossa página. O nosso último exercício, complete as frases abaixo com as palavras que se seguem. Então, eu tenho... A mesma palavra pode ter dois sentidos. Letter pode ser uma letra ou a carta. Letter A, a letra A, letter B, a letra B, ok? Ou uma carta que você escreve para um amigo, para um familiar. Light pode ser luz ou pode ser leve. Light yogurt, um iogurte leve, light. Ou turn on the light, liga a luz, ok? Hot pode ser o sentido de quente ou apimentado. Hot food, uma comida quente ou uma comida apimentada, por exemplo. Hard pode ser duro, você não consegue quebrar porque é muito duro. Ou pode ser hard, de difícil, ok? Você não consegue executar porque está muito difícil, very hard. Então, você vai analisar aqui as frases. Letra A, my name begins with the M, it's Mary, ok? Letra B, turn off the when you leave, quando você sair você deve desligar. C, today is very, hoje está muito. D, my math test was very, a minha prova de matemática estava muito. This is from my mom. Esta é da minha mãe. My bag is too. A minha bolsa está muito. Tranquilo, né? Super fácil, super easy. You can do it. Você consegue fazer com certeza. Pessoal, tentem fazer com calma, com atenção. São exercícios bem tranquilos para você fazer. E tem, assim, um assunto bem interessante, né? Que a gente também vive na nossa língua, na nossa rotina. A gente tem recebido um relatório da escola de quais são os alunos que estão retirando as atividades, que têm feito as atividades. Então, isso é muito importante, tá bom? Vocês puderem entrar no Facebook, marcar lá, eu já fiz atividade. Então, é importante a gente ter esse feedback, a gente ter esse retorno de vocês, tá? Senão fica parecendo que a gente faz e ninguém está recebendo, tá bom? E depois tudo isso vai contar também como atividade feita, como currículo feito, tá? A gente está seguindo o currículo normalmente, só com algumas adaptaçõezinhas, mas o currículo está sendo cumprido, ok? Toda quarta-feira, então, eu estou disponível online lá no Facebook da escola. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar um oi, quiser falar, olha, professora, já fiz o exercício, estarei lá online toda quarta-feira, das 14 às 16 horas. Bye, bye!